Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria já de início pedir desculpa se eu ficar muito nervosa, porque eu fico com vergonha de ficar aqui na frente. Mas quando Deus realiza milagres na nossa vida, a gente não pode deixar de contar, né? Então, irmãos, para ser resumido, porque a história é muito longa, por volta dos meus 17 anos, eu fui diagnosticada com endometriose. E para quem não sabe, a endometriose é uma doença que não tem cura e que muitas vezes ela pode atrapalhar uma gestação. E da forma que eu recebi a notícia do primeiro médico, foi uma forma muito assustadora, porque de cara, sem eu ter feito exames mais elaborados e tudo mais, ele já falou para mim que praticamente a minha chance de engravidar era muito pouca devido à doença. No momento eu fiquei muito nervosa e tudo mais, e com a ajuda dos meus pais a gente foi procurar especialista, e eu achei um especialista em Petrópolis, sendo que aquele especialista foi um médico enviado de Deus para minha vida, porque ele me acalmou muito, conversou, né? Disse que teriam outras possibilidades e tudo mais. Mas mesmo eu fazendo tratamento, tomando os remédios, eu passava muito mal. Eu sentia muitas dores, dor de cabeça, cólica. Eu chegava a desmaiar às vezes de tanta dor. Já aconteceu de eu estar na faculdade, apresentando o trabalho e começar a passar mal de tanta dor, de desmaiar, vomitar e parar no hospital, de tanta dor que eu sentia. E assim a minha vida foi indo. Eu me casei e poucos meses de casado, eu tive um sangramento muito intenso, eu passei muito mal e eu tive que fazer uma ressonância para saber o que estava acontecendo. E o médico falou para mim assim, pelos exames primeiros, ele falou, olha, é bem provável que você vai ter que fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia, a gente vai ter que tirar um pedaço, provavelmente, do seu intestino. Porque a endometriose já pegou um pedaço do seu intestino pelos sintomas e pelos exames anteriores. Então, já vou te encaminhar para um outro médico que vai fazer a cirurgia junto comigo. Já vou te dar o pedido do risco cirúrgico. Só falta ressonância para a gente finalizar e marcar sua cirurgia. Naquele dia, eu saí de lá da clínica super frustrada, chorando. Fiquei muito mal. E as irmãs foram até na minha casa. A gente fez uma oração junto com a minha mãe. Irmãos, eu estava todo esse tempo com sangramento. Eu fiz a ressonância. No dia da minha consulta, o sangramento cessou. Cheguei, entrei e falei até com a minha mãe, mãe, você deixa eu entrar sozinha? Porque eu quero entrar sozinha para conversar com o médico sobre a cirurgia. Irmãos, eu falei com Deus, eu não vou abrir a minha ressonância, porque se eu abrir, eu vou pesquisar tudo no Google e eu vou ficar desesperada. E quando eu cheguei na sala do médico, o médico pegou meus exames e ele abriu e ele foi passando, folha, imagem, folha, imagem. E eu já começando a chorar, né, porque eu sou uma chorona. E nisso ele virou para mim e falou assim, você acredita em Deus? Você tem fé? Eu falei, sim, tenho. Aí ele, pois então Deus te curou, porque você não tem nada. E naquele dia eu fiquei com meu coração assim, alegre, muito feliz com o Senhor. Mas sempre fica aquele pensamento, né? Será que vai dar certo, gente, quando eu tentar engravidar? Aí ele falou assim, eu só vou te dar uma dica. Você espera um ano, curte um pouquinho seu casamento e já começa a tentar engravidar, porque a gente não sabe e tudo mais. Eu virei pro Renan, o sonho do Renan sempre foi ser pai. Desde o namoro ele falava que o sonho dele era ser pai. Eu falei, Jesus, misericórdia. E aí, quando o médico falou isso pra mim, eu virei pro Renan e falei assim, Renan, eu sei que o médico falou que o ideal seria a gente esperar um ano, mas a gente tem planos antes de ter um bebê, né? A gente queria muito conquistar a nossa casa própria. A gente sabe que isso não é tudo na vida, mas a gente queria ter isso para proporcionar um conforto maior pro bebê. E aí eu falei pra ele, você topa a gente esperar a gente concluir essas metas antes de a gente tentar engravidar? Ele, tudo bem. E aí os anos foram passando, 1 ano de casado, 2 anos, 3 anos, todo mundo perguntando cadê o bebê, e eu caladinha na minha, esperando a hora, o momento certo. E aí, mais ou menos com 3 anos de casado, eu ainda não estava tentando engravidar. Fui na médica para fazer exames normal. E quando eu fui fazer uma ultra, deu que eu estava com um cisto de 6 centímetros no meu ovário. E a médica falou, olha, você vai tomar um remédio por 3 meses e a gente vai fazer a ultrassom. Se esse cisto não melhorar, a gente vai ter que tirar o seu ovário, porque senão ele pode romper. E aí você vai sofrer horrores de dor. Falei, Jesus, misericórdia, de novo na questão de filho. E aí eu fui, não consegui esperar os 3 meses, porque a ansiedade do meu coração não permitiu. E com 1 mês eu repeti o exame. Irmãos, cadê o cisto de 6 centímetros no meu ovário? Não existia cisto. Falei assim, Jesus, o Senhor tem um propósito muito grande na minha vida em relação ao filho. E aí o tempo passou, quando eu completei mais ou menos 5 anos de casado, a gente achou que era o momento de tentar um bebê. E em janeiro de 2022 a gente sentou, conversamos. Eu falei, e aí, Renan, vamos ver, né, se a gente tem um bebê e tal. E o médico me falou, olha, você ficou livre da endometriose, mas pode ser que demore. A médica falou para mim a mesma coisa.
Eu tirei o DIU que eu usava em janeiro, irmãos. Em fevereiro eu estava grávida, sem nenhum tipo de tratamento, para a honra e glória do Senhor. E aí eu fiquei muito feliz com a minha gestação, contei para todo mundo. Só que o inimigo fica furioso, né? Porque ele não quer ver a gente feliz, a gente comemorando com nossos irmãos, com a nossa família. E quando eu estava por volta de 1 mês e meio a 2 meses de gestação, eu estava simplesmente em pé na minha casa e eu comecei a sangrar. Sangue não parava, descia sangue pela minha perna, de eu gritar desesperadamente. Nesse momento, a gente perde chão. Eu não tinha minha filha nos meus braços, eu não sabia qual era o rostinho dela. Nem sabia se era menino ou se era menina. Mas o meu desespero foi muito. Eu chorava, gritava. Eu lembro que eu abracei meu pai e falei assim: pai, por que Deus me deu tão rápido e Deus está me tirando tão rápido? E meu pai falou assim para mim: você não perdeu? E aí a gente foi no carro, o Renan desesperado. O Renan, gente, ele anda 90, 100. O Renan foi a 150 quase para Caxias no carro. E eu chorava, falava para minha mãe: Bruna, você não perdeu. E eu falava: já era, já era. E nisso que eu falava já era, chorando muito dentro do carro, Deus falou no meu coração: e aquele hino que você cantava desde que você descobriu que estava grávida e você profetizava no seu ventre? E naquele momento eu botei a mão na minha barriga dentro do carro e baixinho eu comecei a cantar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. E aí eu cheguei no hospital, paramos no primeiro hospital, não aceitava meu plano de saúde. Corremos para o segundo hospital, não tinha maternidade. E aí no terceiro hospital também não aceitava meu plano, mas o desespero era tanto que a gente entrou e falou: pelo amor de Deus, me ajuda. E quando eu entrei no hospital gritando muito de desespero, eles foram chamar o médico. E nisso, antes do médico chegar, a enfermeira veio. E eu gritando com aquele sangue descendo muito mais, ela virou para mim. O médico chegou, ela virou para o médico e falou assim: doutor, já pode preparar a curetagem? Irmãos, aquilo foi para mim uma seta no meu coração. E eu gritava, pedindo a Deus, por favor, implorando a Deus pela vida da minha filha. E o médico foi lá, fez os primeiros atendimentos, mas lá não tinha ultrassom. Não tinha como eu saber se o bebê estava vivo, se eu tinha perdido, se eu não tinha perdido. E aí eu tinha que esperar uma ambulância para me levar para outro hospital. Mas no desespero, o Renan falou: não, vamos de carro. Meu pai chegou, vamos de carro para um outro hospital. Chegou no outro hospital, demorando muito atendimento, me deram pulseira verde, eu lá passando super mal. E por fim eu fui atendida. A médica foi e falou para mim: olha, eu não tenho como dizer se você perdeu ou não, só o ultrassom, mas provavelmente você já perdeu. E aí eu fui para ultra, chorando, mas confiante no Senhor. Irmãos, quando o médico colocou o ultrassom, a Alice estava assim, ó, esticava para cima, esticava para baixo, dava cambalhota, mexendo o coraçãozinho batendo dentro da minha barriga. Então, assim, o que eu tenho para falar para os irmãos, a gente não entende os propósitos do Senhor. Tudo acontece de maneira, às vezes, que não está no nosso plano. Tudo planejei do meu jeitinho. Eu vou esperar ter minha casa própria, eu vou esperar isso acontecer, eu vou esperar isso, vou esperar aquilo. E no momento que eu achei que estava tudo perfeito, eu quase perdi. Mas a mão do Senhor esteve lá, guardando. Eu achava que ia ser tudo do meu jeito, tudo perfeito da minha maneira. Mas foi perfeito da forma que o Senhor quis. E para a honra e glória do Senhor, a Alice está aí hoje comigo. E eu posso festejar e agradecer ao Senhor pelo meu milagre, pela minha filha, pela minha família. E pelas pessoas também que estiveram orando pela gente. Eu falei que ia ser breve, mas eu falo muito. E eu quero agradecer ao Senhor, agradecer a toda a minha família, os amigos que estão aqui presentes. Porque todos vocês sabem o quanto a gente orou, o quanto a gente esperou esse bebê. E o nosso coração se encontra muito grato. E só para acabar, tá, pastor? Porque Deus é muito bom, gente. Meu marido estava trabalhando numa empresa. Graças a Deus ele já estava no cargo que ele queria.
estava trabalhando demais, mas estava bom pra gente, né? Financeiramente, tudo mais. O horário não era muito bom. Irmãos, dia 14 de abril, ele foi mandado embora. Eu estava grávida de 1 mês e meio. Cadê os planos que estava tudo planejadinho, né? Foi mandado embora. No dia 16 foi quando tudo aconteceu do sangramento. Deus permitiu que ele ficasse em casa durante todo o período da minha gestação, porque eu tive que fazer um repouso bem firme. Quando eu completei 30 dias de pós-parto, meu esposo começou a trabalhar. Deus deixou ele ficar em casa o tempo certo que eu precisava da companhia e da ajuda. E o melhor, quando ele saiu da empresa, eu falei para ele: Renan, eu sei que era o que a gente queria, eu sei que você pode estar triste, mas vamos orar ao Senhor para que Deus prepare uma porta que seja mais perto de casa e que você tenha um horário mais flexível, porque senão você não vai ver sua filha crescer, porque você está saindo de casa de madrugada, voltando à noite. Irmãos, Deus abriu a porta próximo da minha casa, um horário perfeito, que ele me ajuda, pode ver a filha dele crescer. Então, assim, só a mão do Senhor faz isso. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Jesus é lindo, é ou não é? Vamos chamar Alice, chamar Bruna, Renan, toda a família que está presente. A família é grande. Oh, glória. Vamos apresentar a Alice. Glória. Pastor tá suado, pastor. Eu tô até com pastor usado. Rexona dá para segurar. Glória a Deus. Rexona dá para segurar. Glória. Olha, família grande. Tipo, dizer, vamos todo mundo aqui para o altar. Pode vir para cá em nome do Senhor Jesus. Ô, glória. Vem, pastora. Ai, João. Vem cá, Bruno. Você, Renan. Aqui. Pode subir. Ô, glória. Oh, glória. Chegou o dia, aleluias. Eu vi a Bruna pequenininha, Renan. Glória a Deus, que privilégio, que honra para nós. Nessa noite está apresentando Alice, conforme foi dito aqui, né? Presente de Deus para toda a família. Deus abençoe todos vocês. Mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Né, Alice? Os amigos também, pode vir os amigos. Cadê os amigos? Os amigos da Alice. Anderson, Débora, Zé Carlos, Amanda, tá mandando chamar aqui. Pode vir, Emerson, Amanda, Luan, Yasmin, Débora, o Herbert, meu amigo Herbert, Deus abençoe. Robert, oh glória, Robert. Maravilha. É, irmãozinho do Robert ali, tá grandão, rapaz. Grandão, teu irmão já tá, né? Maravilha. Que bênção, oh, aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos. Que bênção, irmãos. Estendo as mãos aqui à frente, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu eterno, bendito e soberano Pai, estamos neste altar, Senhor, apresentando ao Senhor, ó Deus, Alice, esta criança que o Senhor, ó Deus, presenteou seus pais.
Ó Deus querido, deu como presente para criar no temor, assim como a Bruna, assim como o Renan, Senhor, pessoas tementes ao Senhor, que também Alice possa, Senhor, aleluia, ser uma bênção na sua igreja, sociedade, junto aos familiares. Que a tua boa e poderosa mão esteja sobre Alice, Senhor, sobre os seus pais, guardando, livrando de todo mal. Nós apresentamos a ti, Alice, e profetizamos o agir do Senhor sobre a vida desta criança, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Alice, eu te unjo, e essa unção representa o Espírito Santo sobre a tua vida. Tua família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos, a presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. Ó, irmãos, bisavó, aqui, tira uma foto aqui da bisavó, ô glória. De dia e de noite, tua entrada e saída. Matriarca da família, Deus abençoe, irmã Lídia. Teu choro Ô glória, é contigo, é por ti. ô glória, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória.